Muito bem-vindo ao canal Doutor Administração. Eu tenho hoje um prazer enorme de ter comigo aqui uma pessoa que eu admiro muito e, além de tudo, assim, tem um enorme respeito, não só pelo grande professor, pelo profissional que você é, mas como pessoa que você é. O Tom Manini é uma pessoa assim, extremamente generosa, né? E é uma das pessoas que eu conheço que mais entende desse negócio de vendas, né? Ô Tomanini, você além de dar aula na Fundação Getúlio Vargas, já tem passagens pela SPM, ou seja, já passou por diversas empresas como executivo, VR, assim por diante. Conta um pouquinho da sua trajetória aí. Legal. Aliás, é muito curioso, porque nesse mesmo espaço, há pouco tempo atrás, aliás, foi no Dia dos Pais, eu fui entrevistado pela pessoa mais importante da minha vida, que foi o meu filho de 11 anos. Que legal. Ele fez as questões, Sei. e o pessoal daqui sabe disso, É, e ele começou com uma pergunta muito interessante. A segunda foi essa que você está fazendo. A primeira foi, o que eu precisei abrir mão para conseguir chegar onde eu que cheguei? E a pergunta pergunta foi, maravilhosa. eu fiquei emocionado com É, aquilo. Mas minha trajetória é uma coisa muito gostosa da vida. Eu comecei fazendo medicina. Um garoto que tinha 50% de bolsa de estudo, tal, mas eu não conseguia pagar os outros 50%. Isso me levou para trabalhar numa rádio, de madrugada. Da meia-noite às 5, tendo um programa de rádio. que E você sabe dessa legal, que história. legal. Onde que eu fazia aquela lá. As melhores músicas do mundo para você. Explosividade musical. E isso foi muito legal, porque eu era um dislexo, sou, né? Mas com muita timidez de falar em público. E a rádio me ajudou muito, porque é uma cabine onde que ninguém vê, me ajudou demais a perder esse conceito. Tanto que quando eu estou nervoso numa plateia muito grande, ué, você fica nervoso ainda? Claro que sim, claro que sim. Eu vem a imagem da cabine, eu não vejo mais ninguém Sei. e eu lembro da época da rádio. Então ela tem um grau de importância muito grande. Mas aí eu fui fazer um estágio na Johnson, eu pleiteei um cargo de vendas na Johnson porque se ganhava muito bem sendo representante de vendas, que chamava de rep. Era aquele cara que ia no médico para falar do medicamento e etc. Aham. E tive a oportunidade de conhecer o professor Paul Janssen, que foi um grande pesquisador da Suíça, etc. E acabei me identificando muito com isso. Eu fui trabalhar porque ninguém começa a trabalhar na área comercial porque falar eu nasci vendedor. Isso é um papo furado. Papo furado. Ah, mas desde criança eu vendo. Mentira. Só quer fazer firulê. Cada um que foi trabalhar com vendas foi por algum motivo. Eu fui porque eu precisava de dinheiro. Precisava de dinheiro. Eu tinha que vender o almoço para comprar janta. Trabalhava de madrugada e aí falaram o seguinte: quanto que ganha um representante? O cara falou assim, sei lá, em salário de hoje seria 15 mil reais. Eu falei, isso é muito dinheiro. Eu tinha 21 anos. 15 mil reais. Mas o carro é da companhia. Como se fosse hoje Sim. um Virtus, tá? Totalmente despesa. Mais ajuda de custo, mais vale-refeição, mais... Eu falei, isso aqui é uma fortuna. Eu vou trabalhar com isso, depois eu volto para a faculdade. Aham, sei. E aí, no primeiro ano, eu comecei a ter excelentes resultados. E aí me convidaram para dar treinamento para os vendedores. Sei. Ó, como você conhece bastante de anatomia, fisiopatologia, fisiologia, você pode dar. E todo mundo falava, você é trouxa, isso não vão pagar para você fazer isso. Eu falei, não tem problema, eu vou fazer. Que era um sábado por mês de fazer isso o dia inteiro. Eu falei, eu topo. E aí tive bom resultado. E aí, obviamente, quando você vai tendo bom resultado, você vai falar assim, nasci para isso, nasci para isso, que não é a realidade, mas você está tendo êxito em cima daquilo. Tanto que dizem que quando a gente trabalha com o que gosta, não existe tempo ruim. Não é verdade. A gente trabalha com aquilo que precisa. E se a gente tem êxito, a gente passa a amar aquilo. Porque se identifica, cria amor, e aí, sim, você não está nem aí para o que acontece com o mundo porque você é super feliz com aquilo que faz. E eu tive essa sorte de encontrar de uma atividade de vendas a minha carreira e minha profissão. E fiz disso de verdade uma profissão. Uma profissão que me levou a ser supervisor, gerente de vendas, depois fui para a ADP, Automatic Data Processing, outra empresa americana. E eu falo que a minha maturidade profissional, dos 20 aos 30, foi construída em empresa americana, onde indicadores de performance já existia, onde planejamento já existia, onde forecast já existia. Ou seja, entre processo, planejamento, tudo isso era real. Que hoje se fala tanto, mas a única diferença é que hoje tem a tecnicidade, é mais fácil. Que CRM existia, só não era um software, era ficha. Você tinha que cadastrar.
ou perfurar o cartão para entregar para eles, que ia para uma central, depois vinha uma relação em papel para você daquilo. Então, isso tudo, essa cultura de passar um domingo inteiro fazendo relatório, eu tinha aprendido nesses 10 anos de multinacional. E como fui tendo êxito, aí eu fui para a DP, bati recorde mundial de vendas. Que maravilha. Ganhando muito dinheiro com vendas. Imagina, ganhei o dinheiro suficiente para comprar um Opala Diplomata. Você lembra desse carro? Maravilha, claro. Um Opala Diplomata zero. Que lindo. Zero. E ainda sobrou dinheiro. Eu não tenho nem ideia de quanto que era esse montante. E eu, óbvio, quanto mais êxito você vai tendo, mais você vai tendo a convicção de que eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Eu nasci. Claro que quando tem as pedras, a gente fica meio desesperado. Mas aí Fernando Pessoa nos ajuda, né? Peguei as pedras e construí um castelo. E que foi o que aconteceu comigo. E nunca mais saí disso. Em 90 e pouco, a empresa que eu trabalhava, o Grupo Rodobens, faz a transferência para São José do Rio Preto, que é onde que era a matriz. Ela ficava no Estado de Israel. E eu vou para São José. Entrei em depressão profunda. Porque final de tarde o pessoal ia jogar bola, tomar cerveja. E eu não gosto de futebol. Mas nem um pouco. Não, não gosto de futebol. Mas você não consegue ficar assistindo futebol? Não, eu acho chato demais. Era uma outra cultura, não tinha shopping na cidade. Imagina, eu adoro shopping center. Né? Eu sou um consumista absurdo, inveterado. Eu falei, não sirvo para isso. Fui pedir a conta. Aí o presidente da companhia falou assim, legal. Graças a um diretor de lá, que me levou para fazer isso. Tudo bem, você pode sair, mas só que você vai fazer o quê? Eu vou montar uma consultoria de planejamento, de marketing e vendas. Legal. Então, faz o seguinte, a primeira empresa que você vai ter como cliente é a nossa. Opa, que beleza. Falei, que legal. E nós vamos te pagar o que você ganha hoje, não queira cobrar mais. Quase que eu dou um beijo nele, né? Porque a empresa me abraçou, me acolheu para dizer o seguinte, durante um ano você vai prestar serviço para a gente, vai buscar o que você quer e a gente vai te acolher com o que você já ganhava como diretor. E foi daí que eu construí a minha empresa, de empresa de treinamento. Eu nem pensava em dar palestra. Como é que eu comecei a dar palestra? Alunos falavam, professor, você não faz palestra? Eu falei, claro que não. Não, a gente queria uma palestra motivacional. Eu falei que isso é uma besteira, eu não faço isso. Porque eu não sei o quê. Mas a gente tem aí... Quanto o senhor cobra fazer uma palestra? Se tiver que fazer. Aí eu falei assim, real. Quanto? Real. 2.000? Eu falei, Aí eu falei, eu pago. Eu falei, cara, 1 hora ganhar isso? Aí o outro veio perguntar, você faz palestra? Eu, não. Mas quanto você cobra para fazer uma palestra se fosse fazer? Eu falei, real. Eu não falava a expressão. Falou, eu tenho uma verba de 4 para 1 hora de palestra. Eu falei, então tá bom, eu faço. E era muito legal, porque a palestra tem uma característica diferente desse mundo acadêmico que eu estou há 30 anos. As pessoas depois ovacionam, levantam, bate palma, quer tirar fotografia. Isso faz uma inflamação no ego, né? Onde você ganha muito bem, entrega rápido e vai embora. E eu falei, isto é uma profissão também. E aí eu aliei exatamente isso. Eu peguei a teoria, passei para a prática, e como eu já tinha prática, equilibrei a teoria. Doutor Manini, você com toda essa experiência acumulada aí, todos esses anos que você tem em vendas, e as vendas elas são extremamente dinâmicas, né? Ou seja, elas vão passando por momentos diferentes e os momentos diferentes têm motes diferentes, histórias diferentes, abordagens diferentes. Eu acho que as vendas todas elas estão passando por um momento agora onde elas estão saindo cada vez mais do tangível, aquele vendedor de páginas amarelas, lembra? Que o cara que botava o pé na porta, né? Tá certo? O vendedor de páginas amarelas. E agora ela está indo muito mais para um campo cada vez mais intangível, né? Ela está buscando, tem muito mais neurociência envolvida com vendas, tá certo? A gente tem todo esse desafio agora de inteligência artificial, né? Eu queria saber um pouco de você, como é que você vê essa transição e como é que isso está de fato sendo aplicado? O que disso tudo aqui de fato é aplicado pelo mercado na área de vendas? Bom, de fato sofreu uma evolução e uma melhora nisso. Durante muito tempo, as empresas falavam o seguinte, o que nós vamos investir, né? Onde que nós vamos consolidar a estrutura de uma organização? E aí veio a época
do ISO 9000. Então, vamos, processos de fabricação, a escalabilidade e etc. Depois teve o período da economia, que nós tivemos um país altamente inflacionário, né? A última inflação que nós tivemos, janeiro de 94, se não me falha a memória, foi de quase 90%, e nós tínhamos acumulado, né, num ano mais de 1000%. E aí o foco era o quê? No financeiro. Então, vamos fazer a melhor gestão financeira que tem. O vender era relativamente fácil, porque o pitch de venda era aproveita que vai virar tabela em 80%. E fazer estoque era a grande vantagem do empresário. Eu faço estoque, vou ganhar porque amanhã aumenta o preço e eu ganho com isso. Desde combustível até qualquer outro produto. Então, o papel do vendedor era disponibilizar a oferta, inclusive escolher para quem ia ser aquela oferta. Tirador de pedido. Porque era demanda reprimida. E usava conceitos obsoletos, técnica de vendas. Pergunta aberta, fechada, resumo dos principais benefícios. E era agressivo. Se eu bem entendi, isso está dizendo que não quer? É isto mesmo? Que era o que se aprendia no passado. E fazia isto, e como é que você buscava cliente? Com network, através de entrega dos seus cartões no coquetel, no relacionamento e etc. Então, vendas foi a última jornada a ser arrumada dentro da organização. Então, passamos pelo RH, que foi o RH mostrando a importância que o RH tinha dentro das organizações, que o RH ele era estratégico, ele tinha que se reportar para o CEO da companhia. Aí veio o financeiro, veio o planejamento estratégico, visão, missão, propósito. As empresas começaram todas elas a fazer o planejamento. Aí veio o boom da área de marketing. A marketing como o grande estruturador da companhia. Tanto que até no livro do Kotler, que é a Bíblia do marketing, e nos livros atuais, vendas estava dentro de um dos P's e era um sub-item de um dos P's, que é o sub-item de marketing. Os 4 P's na estrutura, né? Você tinha lá promoção, estava em promoção. Estava em promoção. Promoção. Dentro de promoção, o que tinha? Propaganda, merchandise, e aí colocava vendas. Então era substrato. Estava naquela coisa. Vendedor não tinha que planejar. Como é que você fazia? A vendedor, como é que eu contrato? Ele tem que ser dinâmico, movido a desafio, ele tem que ser resiliente, que até para ser motorista de Uber precisa ter isso, né? Não é demérito, mas não tinha um job description. Se eu fosse contratar um diretor financeiro, um gerente financeiro, tinha tudo. Ele tem que ter formação nisso, tem que ter conhecimento disso. Se eu fosse contratar um diretor industrial, tem que ter conhecimento. O de vendedor não, ele tem que só saber falar, vender e ser um bom chavequeiro. Né? Como é que se buscava cliente? Batendo de porta em porta. Se gastava 40%, 50% do tempo falando, passa naquela rua, vai verificando quem quer. E quem quer, você apresenta, vende, manda por fax a proposta para o cliente. Fax, né? A proposta para o cliente. Isso era o processo. E isto foi. Toda a empresa foi organizada, toda a empresa foi estruturada, a área de produto, a área de RH, enfim, todas. E vendas ficou para trás. Por quê? Porque não era necessário. Não era necessário. Se vendia, nós tínhamos demanda reprimida, mais gente vendendo. Aliás, menos gente vendendo, mais gente comprando, estava uma beleza. Até a hora que aconteceu uma transformação. O mercado começou a aparecer muitos competidores iguais, ficou muito fácil copiar. E eu falei, como é que eu faço isso? Vamos fazer propaganda. A propaganda não estava vendendo. Vamos colocar na Globo, custa caro. Vamos fazer isso. Não é bem assim. Eles começaram a entender, nós precisamos modelar e profissionalizar a área comercial. Aí começou um outro nível de exigência. Somado a isto, a tecnologia passou a ser ou o vilão ou o grande beneficiador. Por que o vilão? A multinacional que eu trabalhei já usava os processos, que não chamava IA, que não chamava CRM, mas já tinha alguém da área de inteligência de mercado que te dava informação, porque você tinha que municiá-la de informação. As empresas começaram a entender, poxa, isso é importante. Por que a multinacional tem isso e o outro não tem? É possível fazer. E a tecnologia desmistificou tudo isso. Totalmente isto. E aí o que acontece? Tem um hiato aí entre o que aconteceu em transformação e quem que ocupa esse cargo na transformação. Porque
habitualmente, o vendedor, o cargo dele era subir a gerente, mas sem a preparação para trabalhar toda essa tecnologia, de saber planejar. Ele era um vendedor bom, muito bom, e que tão bom virava um gerente. Mas não tinha um desenvolvimento para isso. E chegamos hoje, em 2025, e o que a gente vê? Um grande ato, onde o problema não é o vendedor. Se ele é ruim, é porque o gestor dele não sabe contratar. O gestor não sabe planejar. O gestor acha que CRM é besteira. Ele não sabe fazer um forecast. Ele não sabe trabalhar um dashboard. Ele não sabe trabalhar indicadores de performance. Ele não sabe planejar porque ele era empírico. Ele é da velha guarda ou foi treinado por alguém da velha guarda. E nós estamos exatamente no epicentro dessa grande mudança, onde as empresas falam hoje de valuation, as empresas hoje falam em ROI, as empresas falam, mas pouco se aplica isso na área comercial. Então, nunca vi, nunca, na história do que eu trabalho, tantas oportunidades em gestão de vendas do que agora. E como eu escutei isso do grande presidente de uma empresa que eu trabalhei, que era a Johnson & Johnson, que era o Saliba. Ele falou, a empresa só vai sobreviver, faço tudo isso para ser mais competitivo, mas ela só vai para frente se eu tiver um time de vendas de alta performance. E isso não se forma do dia para a noite. É uma construção. Ele dizia isso há muito tempo atrás. E hoje as empresas estão entendendo que tudo está disponível. Tudo. Mas se não tiver uma formação correta da área comercial, não vai. Então a tecnologia veio para ser facilitador e também para dar uma pancada naqueles que eram empíricos, que não se profissionalizavam. Eu sempre disse o seguinte, se um vendedor estudar tanto como um médico, ele fica rico. Rico. Se ele entender a importância que tem o conhecimento, o uso da tecnologia, ele fica rico. Porque o grande problema que tem hoje no mercado é a falta de gestores de vendas. Não é de vendedor, é de gestores que saibam conduzir um time e que não é com o que a gente tem visto, de oba-oba, vamos lá, tamo junto, é o time, vamos. Isso não é a realidade mais hoje. O mundo não pode mais aceitar essa falácia de acreditar nesse oba-oba, nessa coisa de 5 passos para o sucesso, de como ficar rico, masterclass de vendas, que em 3 passos eu te ensino você a ser um profissional de alta performance. Isso é construção. Isso é construção. Um médico não se forma em um dia, em 3 dias. Um administrador não se forma em um dia. Um gestor de recursos humanos não se forma em um dia. Por que esta coisa de achar que um vendedor nasce pronto? Não tem sentido. Você sabe que você está trazendo um ponto, é muito bom. Eu, nesse momento, sou conselheiro de 5 empresas. E uma dessas empresas é uma empresa muito grande na área de autopeças. E o que eu vejo é o seguinte, de um modo geral, as empresas de hoje, elas são ainda lideradas, os CEOs das empresas de hoje, tem quanto? Normalmente tem 50 anos ou plus. Sim. É raro você ir numa empresa onde o CEO da empresa tem menos do que isso. Até tem, mas é raro. Só que esse CEO de 50 anos plus, às vezes mais, 50, 60 anos, eu acho que não é questão nem da idade, mas é questão da mentalidade, né? Ele ainda acha que os produtos se vendem sozinhos. Não é verdade? Eu ouvi coisas assim que me surpreenderam muito, sabe assim, se eu colocar esse produto dentro da minha caixa, vende. O que eu colocar na minha caixa, vende. Sabe esse tipo de coisa? De mentalidade? Sim. Então, eu percebo assim, a gente vive, como você disse, um hiato, e eu acho que esse hiato você colocou muito bem. A gente tem algumas empresas super preparadas para vender, sabem muito bem vender, mas a grande maioria das empresas não sabe vender. Elas não sabem vender, por quê? Porque os CEOs das empresas, os donos das empresas familiares, muitas vezes, estão muito mais preocupados com a operação do que necessariamente com a venda. É isso que você percebe também? Mas vamos colocar uma coisa real. A operação é muito fácil. Pô, a Nike, onde que fica a fábrica dela? Tem qualquer lugar do mundo. Adidas, onde fica a fábrica dela? E aí a gente vai verificando. Ou seja, hoje brand é extremamente importante e não a fabricação. Eu posso fazer na China, eu posso fazer não sei onde. Onde que for. Então não é a capacidade fabril. Isso pode gerar uma vantagem, mas não é o decisor de sucesso. Este CEO precisa parar de ficar sentado numa cadeira falando, faz isso, faz aquilo, traz o café.
traz o café, e começar o seguinte: quem são os clientes estratégicos da minha carteira? O quanto que eu conheço, quem influencia, quem decide, quem compra. Porque temos que ser claro uma coisa: quem não trabalha em vendas, trabalha para vendas. Exatamente. Porque tem o processo todo. Claro. Se as empresas colocarem na porta que essa empresa é accountability, ou seja, orientada para resultados, eles vão entender que o resultado vem exatamente da base de clientes. E aí, esse presidente tem que saber quem são esses nossos clientes. Qual é o wallet share dos clientes estratégicos nossos? Ou seja, a gente está vendendo para eles porque todo mundo quer leads novos. Leads novos. Virou uma mania agora. Nós estamos fazendo uma estratégia de novos leads. Nós estamos fazendo uma estratégia agora. Contratamos uma empresa, não sei de onde aqui, que está... Novos leads. Querido, antes de você querer novos leads, o que tem dentro da tua base de clientes, que é onde que você é mais eficiente, vai gastar menos? O CEO não sabe o potencial da própria carteira que ele tem. O produto vende sozinho? Não. Mas eu tenho muito mais facilidade para vender para aquilo que está... Imagina, eu compro celular. Celular para minha equipe toda. Quantos celulares eu compro? 10. Não, 100. Quantos que eu compro da marca A? Eu compro 10. Eu que vendo para ele 10. Mas ele tem potencial de 100. E ele compra 90 de outros. De outros. Qual que é o meu wallet share com ele? 10%. É só imaginar uma coisa. Se eu aumentar mais 10%, eu estou dizendo que eu dobro o meu faturamento nesse cliente. E os CEOs não estão preocupados com isso. Isso me deixa assustado. Aí vem aquela... que isso aí é papo uma outra coisa. Vem aquele negócio do NPS, que está sendo... Aquilo é estatística. E aí, estatística assim... Mandei para 1000, 2 responderam, vale os 2. Que já está errado, já está errado. É usado de uma forma errônea aquilo. E ele também não analisa qual é o fator crítico de sucesso para aquele cliente e nem o nível de satisfação dele. Então, eu acho que está na hora do CEO parar de ficar nos bastidores e entender o seguinte: a razão de ele estar lá é o cliente que faz ele ser o CEO. É o resultado que está. Eu quero saber quem são esses clientes responsáveis pelo alto faturamento da minha companhia. O que tipo de trabalho... Eles me conhecem. Como tem coisa mais interessante, eu falo assim, a noiva, segunda pessoa mais importante num casamento, depois da noiva, não é o noivo, é o pai da noiva. E o noivo, ele tem que pedir, por mais aberto que seja a relação, a mão pai da noiva, porque ele dá a tal da bênção, né? Na organização é a mesma coisa. Então a gente vê as noivas, os noivos, mas esquece o pai, ou seja, o CEO, que o próprio nome diz, chefe de operação executiva. É exatamente esse o nome de CEO, chefe de operação. O quanto que eu estou sendo executivo de entender as melhores práticas. Eu não sei isso. E você sabe que uma coisa que eu vejo assim que falta demais é o cara ir na rua com o vendedor. Então, você sabe que eu adoro fazer isso? Eu tenho paixão por fazer isso. Dessas empresas que eu estou te falando aqui, eu adoro sair com o vendedor e vou na rua com ele. Eu acho fantástico isso. Vou passar o dia hoje com você. Vamos ver, ver o que acontece lá na ponta. Não é verdade? Mas eu acho fundamental. E posso até te dar uma dica disso. A próxima vez que você for sair, você pergunta assim, para onde que nós vamos? Nós vamos para o cliente A, B, C. Por que você escolheu esse A, B, C? Qual é o potencial desse cliente? Quem é que concorre conosco naquele cliente? Qual é o wallet share que tem nesse cliente? Qual que é a margem esperada e o quanto que ele dá de resultado? Qual é o lifetime value desse cliente? Porque a maioria vai por ir. Ele vai, sabe de onde? No cliente que ele tem mais acesso. Claro. Lógico. Mas pensa uma coisa. O cliente grande é o que dá mais trabalho. O cliente grande é o que faz ele ficar esperando 1 hora. O cliente grande talvez seja um pouco mais arrogante para ele. E eu estou indo nos que são meu brother, meus amigos, aquele que me recebe bem. Eu quero saber o que você vai fazer com a base de cliente. E aí é outra coisa. O gestor não sabe isso. Eu vejo vendedor. Então, André, isso é desesperador. Eu vejo vendedor assim, quantos clientes você tem? 200. Falei, quantos clientes você consegue visitar por dia? 3. São contas? Então, 3, tá bom. Se nós temos 5 dias,
úteis. Vamos colocar 4. Ele vai visitar uma vez por ano. 20. 20. Então, eu estou falando 20 por semana, não é? Dá 20, dá 40, dá 80 clientes. O resto. Não. Aí o pior. Cliente A, com que frequência deveria de ir? Uma vez cada 15 dias. Quantos clientes A você tem? Eu tenho 30. Então já não fechou a conta. Já não fechou a conta. Falei, vai faltar uns 100. O mais interessante, qual é o potencial de compra do cliente A? Qual é o potencial de compra do cliente B? Ou seja, faz a previsibilidade. Não sei, eu não tenho bola de cristal. Isso não é bola de cristal, isso é previsão. A tua empresa está fazendo isso com o financeiro. Não está fazendo isso? Você não tem que fazer ali, então com essa empresa, quanto que ela vai faturar esse ano? Tem que dar previsibilidade para a área de logística, para a área de produção, para saber o que vai comprar. E como é que o cara fala, não sei, não tenho bola de cristal? Então, essa incongruência está exagerada. A tecnologia veio para deixar na cara, olha, você não está fazendo isto. Você deveria te fazer. Porque todo mundo coloca uma coisa mística, né? A gestão de vendas high-tech. Na verdade, é só mudar da máquina de escrever para o computador, onde que eu tenho muito mais facilidade. Mas o cara que é ignorante com a máquina de escrever, ele vai continuar ignorante com toda essa tecnologia. O que eu preciso fazer? Ele vai ficar incompetente. Ele é incompetente. Eu preciso gerar competitividade para ele, capacidade competitiva de enxergar as vantagens que ele vai ter com isso e parar com esse empirismo. Então, vou no vendedor? Vou no cliente? Quem? Qual é a classificação dele? Qual é o LTV dele? Mas que coisa chata. Eu não consigo imaginar uma forma diferente de fazer. E o pior é verificar, e dou aula há muito tempo, inclusive em gestão de vendas, em gestão estratégica econômica de negócio. Onde que muitos falam, professor, desculpa uma coisa, para que eu preciso ter aula de vendas se eu quero ser empreendedor? Eu falo, se você não vender, você não tem cliente. Não, mas para que? Eu trabalho na área de projetos da companhia, para que eu preciso estar de vendas? Porque se não vender o projeto, você não tem emprego. Eu não vou ensinar técnica de vendas aqui, mas a importância da gestão de vendas dentro do negócio. E mesmo assim, tem dificuldade. Você sabe de uma coisa, você chegou até a mencionar venda consultiva, né? Essa venda certamente é uma venda muito mais sofisticada, tá certo? Do que você vender um produto, por exemplo, ou vender um serviço meio enlatado, na verdade. Agora, você sabe o que eu queria ver um pouco? Você chegou a mencionar bastante sobre a neurociência aplicada à venda, né? Como é que você está vendo isso evoluir? Bom, isso é muito legal. Eu tenho uma cadeira, que é Neurociência em Vendas, na PUC do Rio Grande do Sul. Acho que eu vou uma vez por ano, gravo as matérias lá e depois elas são colocadas nos módulos de lá. A neurociência tem uma característica seguinte, ela não tem nada de novidade. Na verdade, foram pegar como é que funciona a nossa cabeça, o nosso cérebro, dentro dos conceitos de vendas. Que isso já vem lá de trás, de uma matéria que eu já dava aula lá na SPM, que era de comportamento do consumidor. Como é que é esse consumidor? O que acontece com ele? É verificar o seguinte, como é que é quando fala de perfil ideal de cliente, o que impacta nisso? O que estimula as pessoas a comprarem isso e aquilo? Por que alguém compra uma bolsa Louis Vuitton de 50 mil reais e uma outra de couro da Le Postiche, nem sei se tem essa marca hoje, que custa 500, as pessoas acham que é uma porcaria se o couro vem de vaca, que nem o outro lá. É para entender como é que funciona essa psique humana, de como é que ela está. Então, primeiro, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a neurociência está intimamente ligado ao capitalismo. Socialismo diz que rejeita, não vou entrar aqui em política, tá? Mas diz que rejeita. O comunismo diz que rejeita, mas eu quero as coisas boas. É uma característica do capitalismo, que dá o seguinte, quanto mais eu vencer, como é que denomina um vencedor? Quanto mais eu conseguir consumir produtos de alta renda. Se eu tiver um relógio Patek Philippe, se eu tiver um óculos Hermenegildo Zenha, se eu tiver um carro, um Porsche, isso gera uma identidade no público de que eu sou um cara bem-sucedido. Diferente do Buffin, né, que anda com um carro velho e tal, mas são caras vira excêntrico, né? Porque tá vendo, ele tem tanto e é simples. Simples nada, cara. É que na verdade ele só não quer gastar com aquilo, vai com outras coisas.
mas anda de avião dele. Então, vamos entrar no mérito aí. Então, a neurociência veio para dizer como é que funciona esse comportamento, que inputs que são dados ali. E aí identifica o seguinte, que tem estudos que comprovam que 95... Olha, é só entender que nós temos mais de 180 bilhões de neurônios. E que 95% da decisão de compra ela é emocional. Emocional. Só que com justificativa racional. Por que você comprou este relógio que custa 50 mil reais? Não, primeiro que isso é investimento. Investimento porque não perde, inclusive uma moeda muito forte, não se desvaloriza, ele mesmo usado, você pode colocar, ver aí um leilão de... Eu estou justificando o porquê que eu comprei uma coisa emocional. É só verificar o seguinte, olha o nosso guarda-roupa. Quantas calças eu tenho? Você tem. Quantos sapatos eu tenho? Eu não preciso de tudo aquilo. Você entra, como eu vi um indiano que eu fui buscar no aeroporto de Guarulhos, ele é um palestrante. E casualmente eu fui buscar ele, falar, você pode? Eu falei, eu vou, estou lá perto, eu pego ele. Ele é todo zen, não é do consumismo. E eu falei, vamos almoçar? Nós vamos no shopping Guatemi. E ele entrou no shopping Guatemi, falou, eu não gosto muito de shopping não, porque aquele ambiente não me é agradável. Eu falei, mas vamos lá, eu quero mostrar. Na verdade, eu queria sacanear. Eu falei, esse cara fala tudo do consumo, não serve e tal. E ele me falou uma coisa muito legal. Ele falou, o shopping é o lugar que tem tudo que você não precisa, mas é aquilo que você mais quer. Essa foi a grande definição. A maioria das coisas, e a neurociência mostra isso, das coisas, porque nós não estamos, se lembrar da pirâmide de Maslow, naquela coisa básica, de alimentação básica e etc. E se você for para a periferia, quando eu era moleque, lá no Campo Limpo, o que eu queria? Comer o básico. Não tinha sofisticação. Tem amigos meus que falam assim, você não é mais humilde. Eu falei, eu não, cara, queimei toda a minha cota lá no passado, não quero. Eu quero comer coisa boa, quero tomar vinho bom. E isto está atrelado a um processo neuro. Eu falo, eu consegui mais, eu me dou ao direito, me presenteio com coisas mais caras, com coisas... Que eu não falo cara, hein? Eu falo o seguinte, né? Nós como consumidores, com coisas melhores. Porque eu mereço. Eu mereço. E a neurociência mostra o processo que faz isso, o processo no cérebro que faz isso. E, inclusive, como é que as empresas podem usar isso em benefício próprio. O que... é um pouquinho perverso, mas é verdade. Fala, como é que eu me beneficio? Como é que eu mostro que este produto? Aí eu insiro pessoas que são icônicas para ela, pessoas que são o IPC, o perfil de cliente ideal que ela quer fazer parte. Eu coloco tudo isso para que a decisão dela seja cada vez mais emocional. Isso faz com que eu possa cobrar muito mais, que eu possa gerar valor, porque eu estou trabalhando em alguma coisa chamada Brand Equity, posicionamento competitivo. Então, esses dois geram exatamente isso. Quando eu faço a avaliação de quanto que eu estou pagando perto do benefício que eu estou tendo, eu falo, vale a pena. A gente pode dar um exemplo bem aqui na indústria automobilística. Os ícones de carros são o quê? São Mercedes, são BMW, me ajuda aí. BMW, Mercedes, Porsche e etc. Aí vem o chinês e fala o seguinte, peraí, eu dou um carro que tem todos os features que tem nesse carro, aquele lá custava 800 mil, eu vou te vender ele por 400. Ou menos. Ou menos. Ou menos. Veja a BYD aí, né? Sim. Eu escutei de uma grande montadora alemã dizendo o seguinte, sabe qual que é a nossa maior preocupação? Não? Porque eles aprenderam também a fazer motor. E motor bom. E motor bom. Mas como isso? Mas eles estão fazendo um motor tão bom como a minha marca. E conseguindo vender por 1/3 do meu valor. É tanto que essas empresas estão se associando a eles todos, né? Todas. Você sabe, é verdade, quem comprou a Mercedes? Como quem comprou? Um grupo chinês. Comprou a Mercedes? Não, isso eu não estou sabendo. O maior acionista da Mercedes, 51%, é de uma empresa chinesa. E é o que está acontecendo no mundo inteiro. Eles estão fazendo exatamente isso. A gente verifica aqui no Brasil, no agrobusiness, eles estão dominando. Ou é indiano ou é chinês. Ou é indiano ou é chinês. Por que eles estão fazendo isso? Eu posso te entregar valor
Sim. Eu não tenho branding, Aham. mas eu te entrego valor maior do que aquele que você estava tendo dali. Ou igual por um preço muito menor. Eu não tenho branding ainda. 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 Né? E estão construindo isso de uma forma... Olha que curioso. Né? Na venda, eles estão pegando os melhores vendedores das concessionárias e dizendo, vem trabalhar comigo, eu te pago mais do que você ganha lá. Ou seja, se aqui a comissão era 3%, eu te pago 4,5%. Por quê? Porque eu sei que você vai ter que apresentar o produto. Claro. Você vai ter que... Ou seja, o teu time... O trabalho é missionário, né? O trabalho disso. missionário maior. Então, tanto que eles são chamados de embaixador da marca, que é o que eles denominaram aí, várias delas lá. E aí eu te pago mais. Só que o cara que foi para a BioID falou assim, nossa, vai ser difícil de vender. Em 2 anos, ele ganhou o que não ganhou em 10. Em 10. E isto é o brilhante. Nosso cérebro fez a decisão emocional. Eu não posso ter aquela marca? Não. Mas eu posso ter tudo que aquela marca tem. Quem começou com isso não foram os chineses. Se você lembrar, foi a Hyundai, que trouxe o carro para cá e fez base comparativa. Carlos Alberto. Esperto, né? Fantástico. E falou o seguinte, olha aqui, ó, eu te dou um carro. A BMW comparado comigo comparando é isso. os dois, né? Mercedes comparado comigo. E ainda faz o seguinte, Hyundai Caoa, a melhor, como é que ele falava? A melhor tecnologia do mundo. E aquela vozeirão daquele cara que é fantástico. E foi batendo em cima disso. Quem é que ia imaginar? Olha como é que é a neurociência, hein? Como é que ia imaginar que o consumidor um dia ia chegar e falar o seguinte, nossa, sempre sonhei em ter um carro coreano. Não existia isso. E os caras conseguiram consolidar. E agora, a vez é de quem? Não é do japonês. Você lembra quando o Deming saiu dos Estados Unidos, que ninguém acreditava nele, ele foi para o Japão para falar sobre qualidade e reconstruiu lá o projeto Marshall, o Japão e etc. Então, lá. Aí trouxe carro Toyota. O que é o carro Toyota? Você compra e não quebra. Não vai te dar manutenção. Mas ele não tem design. Você quer design? Então você tem que ir para outra marca. Mas você quer prestígio? Para outra marca. Aí vem o chinês e falou, tudo que vocês estão falando é besteira. Eu te dou tudo isso daqui, ainda não tenho marca, mas vai custar tão mais barato. Tem 8 anos de garantia da bateria, 5 anos do carro. E aí você vê uma coisa, você lembra, não tanto tempo atrás baseado na minha idade, né? Onde você... A Volkswagen falava assim, agora com o retrovisor do lado direito. Era um negócio maluco. Estou falando de 20 e poucos anos atrás. A airbag. Eu lembro quando eu fui comprar o carro para minha filha, na Ford. Aí eu falei, eu quero um carro com airbag e ABS. Ele falou, não, senhor, ele vem com rádio e roda. Se eu quiser com ABS e airbag, vai demorar um mês. Falei, eu quero isso. Mas você não prefere a roda e o rádio? Falei, claro que não, cara. É item de segurança. Mas as pessoas aqui não preferem a roda e o rádio. Olha como é que era vendido. Hoje não se pensa. E vieram o chinês o seguinte, tá vendo tudo isso? Eu te dou, entrego tudo. Tudo. Quer um som excelente? Eu te coloco Bose no som do teu carro. Bose. Você não gostou de Bose? Eu te dou Marantz dentro do carro. E os caras entregam uma coisa. Olha, tenha certeza absoluta. Em 2, 3 anos, de cada 3 carros de uma família, 2 vão ser chinês. Eu não tenho a menor dúvida. Para você ter uma ideia, hoje na minha família eu tenho 2 carros e os 2 são chineses. Eu tenho um carro, não, 2 carros, e um é chinês. O outro continua alemão, mas um outro é chinês. Agora, me conta uma coisa, o Tomanini. A gente está falando agora ou seja, o processo de evolução da venda, né? Como é que a venda vai evoluindo, né? Você está usando uma expressão que eu gostei muito, tanto que eu estou trazendo para o MBA lá em Gestão Estratégica do Novo Negócio, uma disciplina, que você vai ser o titular da disciplina, que é inteligência comercial. O que você entende por inteligência comercial? O que é Legal. isso? Eu procurei, e até escrevi um livro sobre isso daqui, que foi baseado das aulas de gestão de vendas. Tanto que a editora falou, tem que chamar vendas. Eu falei, não, é gestão de vendas. A vendas vai vender mais. Eu falei, mas o problema é a gestão. Eu falei o seguinte, nós temos que fazer a integração do high-tech, da tecnologia, com high-touch, com relacionamento. Hoje todo mundo, a venda sempre falou da importância do relacionamento humano. Só que hoje eu não posso mais acertar o alvo.
eu tenho que acertar a mosca. Porque tem muito mais gente vendendo e muito menos comprando. Eu não posso errar. Se eu não posso errar, eu tenho que ser mais preciso. Para ser mais preciso, eu preciso de inteligência. Para ter inteligência, eu preciso planejar de uma forma mais estruturada. Então, eu preciso saber o seguinte: quem é esse cliente? Por que desse cliente? Aonde que qual é a minha taxa de assertividade com ele? Então, eu preciso de mais informação do que tentativa de acerto e erro. Aliás, até hoje eu quero saber quem foi estúpido que falou que é errando que se aprende. Errando não se aprende nada. Fala isso para o médico que vai operar alguém que você gosta. Ah, doutor, é errando que se aprende. Fala para o piloto que você entrou no avião, fala, é errando que se aprende. Não sei quem foi que falou uma besteira dessa. Tá lá. Não é errando que se aprende. Com o erro, a gente não aprende. A gente aprende com acerto. O acerto. E o acerto tem que ser estruturado, planejado. Nós, aqui no Brasil, fomos muito receptivos, não sei se essa palavra é melhor, ao erro. Faz parte da jornada. Eu falei, que jornada? Da jornada. Eu falei, tem desenhado essa jornada? Porque uma vez que eu fiz ela várias vezes, eu sei aonde que eu estou, onde que eu tenho que chegar. Agora, se eu tiver tecnologia para fazer isso, eu vou ter mais inteligência para decidir. Tecnologia porque ela é mais rápida, né? Porque a inteligência eu tenho que ter de qualquer forma. Eu vou ser muito mais assertivo. Eu vou ter o meu mapa de condução. Eu vou ter o meu GPS mais preparado, que vai, inclusive, me falar o que está acontecendo logo à frente, para que eu possa tomar decisões de uma forma muito mais estruturada. Que é o que... Você entra numa aeronave, o processo de vendas hoje é muito parecido com isso. O vendedor é um piloto de um avião, onde que ele não sai com o avião sem ter um plano de voo. Ele não pega e fala, eu vou para lá. Não, eu vou para cá. Não. Dentro do avião tem clientes, que são os clientes dele, o cliente dele. E antes de sair, ele tem que fazer um check-in de tudo. Para, no final desse check-in, ele falar go ou no go. Vou, não vou. Tá tudo em ordem? Tá, então eu vou. Daqui até lá. Eu tenho que economizar combustível, porque a companhia aérea está falando o seguinte: você tem que fazer esse trajeto dentro do tempo regulamentar, com a maior segurança do mundo e ao menor custo possível. Que é assim o processo de vendas. E aí o que acontece? Ele tem um monte de painel com um monte de indicadores, onde o para-brisa é menor. Antes o cara de vendas era como se fosse andar de bicicleta. Aí depois era andar de carro, para-brisa, com alguns indicadores. Hoje o processo é igual ao de avião. É um para-brisa menor, com um monte de indicadores, com um plano de vendas. E aí o que acontece? O avião vai daqui até aquele ponto, e eu tenho alguns, todo mundo deve ter visto já, é só entrar na internet e pegar o painel de um avião, um 737, um Airbus. Tem alguns que são maiores, os indicadores, são os KPIs. Aqueles são essenciais. Me chama atenção para que eu ajuste outros indicadores. Aqueles chave me ajudam a fazer isso. Isso é inteligência. Primeiro, eu sei pilotar, ou seja, eu sei vender. Segundo, eu estou treinando continuadamente. Até porque se eu for mudar de equipamento, eu tenho que começar a jornada de novo. Eu viro copiloto para depois virar piloto, como sempre acontece. Aí eu tenho que saber ler esses instrumentos. E aí o mais importante, eu preciso saber ajustar o avião, porque apesar do planejamento é uma obra inacabada, é uma corrida sem linha de chegada. Eu tenho que ter a competência, por mais tecnologia que tenha, para assegurar que tudo isso está funcionando de uma forma correta. Ou seja, o que você está trazendo é o seguinte, né? A gente tem que ter dados, informação, a gente tem que ter inteligência para processar essas informações e a gente tem que ter a nossa capacidade de gestão dessa equipe de vendas, né? Sem dúvida. Ou seja, se eu falo no seguinte, eu estou dizendo assim, né, de que uma boa parte das empresas que existem hoje, especialmente as empresas menores, as empresas familiares, o CEO dessa empresa, ele se preocupa muito mais com a operação do que vender. Lembra que falamos essa história aqui agora de pouco? Sim, sem dúvida. Então, a gente está trazendo agora, vamos dizer assim, é uma mudança que não é só cultural, mas eu acho que é uma mudança geracional também, né? Ou seja, a gente tem nesse momento, você vê, a gente está falando de vendas aqui, a gente está falando do seguinte, nós temos muitos consumidores, né? Ou seja, se a gente for ver hoje, a gente tem consumidores, são consumidores com 10 anos de idade, né? Meu filho, seu filho, nós temos filhos de 11 anos de idade, que são consumidores. E decisores do carro que eu compro, pelo menos comigo foi. Você veja, por exemplo, o meu filho, ele quis, no dia de presente das crianças, uma chuteira da Umbro que ele escolheu, tá certo? Ele escolheu,
tá certo? Eu só paguei. Tá certo? Entendo. A minha mulher comprou, eu paguei e ele escolheu. Então, a gente tem crianças de 11 anos de idade que são consumidores e a gente tem os idosos, tá certo? Que são também consumidores. Meu caso. Então, o nosso caso. E com isso, o que a gente tem? Né? A gente tem uma amplitude assim, enorme de consumidores e que cada um deles é levado a consumir por diferentes motivos. Sem dúvida. Então, vender se tornou uma atividade muito mais sofisticada, tá certo? Eu vou dar um exemplo para você. A minha filha, por exemplo, foi estudar na Espanha. Foi fazer um pós-grado lá. Quando ela voltou, eu peguei e entreguei um carro 0 quilômetro para ela. Ela ficou com o carro 2 meses. 2 meses depois, ela chegou para mim, devolveu a chave e falou: pai, olha, muito obrigado, mas esse carro dá muito trabalho. Entendeu? Tem que estacionamento, tem que mandar lavar, muito trabalho, eu não quero. Então, ou seja, a gente tem pessoas com idades, com perfis, com interesses muito diferentes, né? Então, vender hoje ficou muito mais complexo, muito mais sofisticado. Não tenha dúvida. Tá certo? Ou seja, então, conhecer muito bem o seu cliente, né, exatamente quem é o seu cliente, é uma tarefa que, hoje em dia, ela é fundamental, porque senão você só vai gastar dinheiro, não é verdade? Sim, eu até imagino o seguinte, se o vendedor tem 150 clientes, primeiro que não existe cliente inativo, a não ser que ele morreu, fechou. Ah, é você que está inoperante nele. Então, tem que começar a mapear isso daí. Segundo, eu tenho um cliente lá. O que esse cara compra durante que... o quanto que ele pode comprar ao longo do tempo. Terceiro, quem são os novos clientes daquela região que eu posso atender de uma forma plena e eficiente e com lucratividade? Porque eu fico muito assustado do seguinte, eu vejo que o final do mês é mais importante para um vendedor do que o fim do mundo. Dia 28, 29, você não pode falar com nenhum cara de vendas. 30. Por quê? Não, porque ele está fechando. Eu falei, eu tenho dificuldade em entender isso daí. Por que ele está fechando? Não, porque o comprador aprendeu que quanto mais tarde ele compra, mais desconto ele vai ter. Certamente. E por que ele aprendeu isso? Porque o vendedor dá desconto. E aí tem gerente de vendas, diretor, presidente que fala: Cláudio, eu queria que você resolvesse um problema. Como é que faz para resolver isso? Porque os meus vendedores só vendem com preço baixo. Eu falei: simples, demite o teu gerente e o teu diretor. E põe de suspensão o presidente. Não, o presidente sou eu. Falei, então. Porque não é ele que decide se pode vender mais barato. Claro. São vocês que autorizam. E sabe por que vocês autorizam? Porque vocês morrem de medo de não chegar, de não fechar o mês. E você sabe por que faz isso? Porque vocês não planejam. E você sabe por que vocês não planejam? Porque vocês não usam tecnologia para gerar informação e serem muito mais assertivos. Você sabe, deixa eu contar para você um caso real. Eu fui comprar um Volvo desse Shoptura lá, o XC60R Design para ela. E eu fui comprar esse carro, para você ter uma ideia, dia 29 de dezembro. Fantástico. Eu comprei o carro com desconto, assim, gigante. Por quê? Porque era o fechamento do ano. Nós, consumidores, aqui no Brasil em especial, se for para Nova Zelândia, minha filha morou lá, você foi pedir desconto, você pode pedir uma vez. A segunda você está sendo ofensivo. Ofensivo. Aí você vai para Inglaterra, você pode pedir desconto uma vez. Faz parte. Não peça duas. Porque se o cara falou não dá, esquece. Ah, mas não é possível tal. Aqui no Brasil, a gente tem o hábito de pedir desconto até pro tio do cachorro-quente. Sabe que está vendendo cachorro-quente por R$10? Falou: tio, não dá para fazer. Ah, então capricha mais. Então põe mais azeitona, sei lá o que tem. Põe mais ketchup. Você quer levar vantagem em tudo. Por quê? Porque a gente acredita em sobrepreço. Um exemplo básico. Black Friday. Black Friday, é a piada. Black Friday é dos Estados Unidos. É uma sexta-feira negra. Por que é sexta-feira negra? Porque lá não existe o azul. Quando fala assim, a empresa fechou em vermelho ou em preto. Em preto é ok, vermelho, negativo. Não existe... Aqui... A gente até fala assim, Black Zero, né? Zero. Black Zero porque empatou, né? Isso. Empatou. O pior de tudo é que no Brasil, aqui, os caras estão falando muito de valuation de uma forma errada. E o pior, não, temos que entender de EBITDA. Cara, isso é uma piada. Os caras não sabem nem formação de preço e EBITDA. Que até ontem você falou, tem 3 formas de apresentar o EBITDA. 4, tal. Enfim. E eles ficam porque virou nome bonito. Não é bonito falar? É o EBITDA, o valuation. Aí você pergunta pro cara, o que é isso? Ele não sabe como é que é. E o assustador que até o CEO. Mas aí, o cara de vendas ali não tem a definição do que ele vai vender, não sabe para quem ele vai vender, não sabe como vai vender, a que preço vai vender. Então, aí vem a Black Friday. Por quê? Lá é depois do Dia de Ação de Graça. O que sobrou,
que é estoque, aquilo vai ficar velho, põe para fora. Sim. Então, a preço Isola. lá embaixo, porque no estoque fica caro. A gente aprende isso. Quer saber onde que está o prejuízo de uma empresa? Olha o estoque. Primeira coisa, olha o estoque. Se tiver estoque alto, ela está com problema. E os caras colocam para fora. Aí vem o brasileiro, vamos importar isso. E um monte de banana segue a risca aquilo. O que acontece? Ele vende mais barato agora. Ou então uma fraude, né? Mas ele vende mais barato. O Natal, que é um período de compra, as pessoas, na maioria, antecipam, porque está em preço. Claro. E aí ele fala, esse ano está muito ruim, Natal não está vendendo nada. Não está vendendo. Não sabe fazer isso? Pior ainda. Eu sou um cliente recorrente de tal loja. Aí, Black Friday. Um monte de gente que não fazia parte do perfil ou do arquétipo daquela marca, do posicionamento daquela marca, compra porque está barato. Compra porque está barato. E aí eu tinha comprado 2 semanas antes e paguei 50% mais caro. Aí eu quero comprar algumas coisas no Natal. Eu não vou comprar daquela marca porque eu estou tão aborrecido com ela, porque ela me sacaneou, e eu opto por outra marca. Aonde que tem coerência isso? Não tem. Então, é um vale tudo para falar, vamos tentar vender, e um monte de gente falando assim, quanto mais eu vender, mais eu vou ter sucesso. Não, não. Eu tenho que vender de forma certa, com margem certa. Cláudio, mas você acha que é fácil? Claro que não, por isso que eu preciso ter a tecnologia, a informação, o conhecimento para saber aonde que eu vou vender e de que forma que eu vou vender. É o SEAL, sabe o SEAL da Marine lá dos Estados Unidos? Sim. Não é um soldado, não é o dia D que sai e ainda. Sim. Vamos lá, vai morrer um monte de gente, mas vamos tentar ver quantos que morrem e veja quantos salva. Não, o CEO ele tem uma missão muito clara e o cara de vendas do Novo Tempo tem que ser assim. Ele tem que ser um cara muito bem planejado, bem estruturado, bem treinado, exaustivamente treinado, para que os CEOs não treinam para acertar, eles treinam para não ter hipótese de erro. Olha que interessante. Se eu não tenho hipótese de erro, o acerto é óbvio. Aqui vamos fazer para fechar a meta. E isso me lembra uma piada que tinha de uma presidente. Aí eu não sei qual é a meta, mas na hora que chegar a gente dobra, né? Que é o que muitas vezes em vendas está aí. Então esse empirismo eu não vejo mais espaço, apesar de estar ainda grande pra caramba. Eu preciso da tecnologia, eu preciso da informação para tomar decisão. Só que isso eu tenho que fazer de forma rápida. Tobanini, eu tenho certeza que o nosso papo aqui ele pode continuar, tá certo? Mas eu vou tentar fazer um resumo do que eu aprendi com você hoje aqui. Né? Opa, que... Ou seja, o que você está me contando e contando para quem está assistindo a gente é o seguinte, né? É de que a gente precisa trazer inteligência para a venda. Tem dúvida. E essa inteligência para a venda é o seguinte, como eu uso a informação. Como eu uso a informação, em primeiro lugar, para capacitar a minha equipe de vendas. Depois, capacitar a minha equipe de vendas significa ensinar para os nossos vendedores, primeiro, exatamente o que ele está vendendo. Depois, ensinar para os nossos vendedores exatamente o que o cliente está comprando, que às vezes são coisas diferentes. Sem dúvida. Posso contar um caso? Claro! Para você ter uma ideia, a minha mãe, quando era viva, ela chegou para mim e falou assim, meu filho, você, por favor, você pode trazer para mim um Eye Contour da Lancôme quando você viajar? Eu falei, mãe, mas do que a senhora está falando? Ela falou, meu filho, Eye Contour é o seguinte, é um creme que você passa aqui para reduzir as rugas, sabe assim, as marcas de expressão. Eu falei, entendi. Eu peguei, anotei lá, Eye Contour, tá. Bom, conclusão, fui viajar, acabei comprando o tal do Eye Contour para ela. Paguei lá uma nota preta, uma caixinha assim, e entreguei o Eye Contour para minha mãe. A minha mãe adorou, ela amou, ela estava tudo que ela queria. O que acontece? Eu pergunto para você, o que a minha mãe comprou? Eu só fui um intermediário, né? A minha mãe comprou juventude, autoestima, sim, beleza, foi isso que ela comprou. Claro. E o que a Lancôme entregou para ela? A Lancôme entregou para ela uma caixinha de papelão. Dentro da caixinha de papelão tem um pote de vidro, uma tampinha de plástico, 50 gramas de banha de boi, alguns miligramas lá de uma arominha e alguns outros miligramas de alguma coisa que esticar a ruga de expressão da minha mãe. Não era isso? Você está vendo como ele simplificou uma alta tecnologia investida lá dentro? Pois é, mas então você veja, no final das contas, o que a minha mãe comprou foi uma coisa e o que a Lancôme entregou para ela foi outra completamente diferente.
Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que muitas vezes o vendedor precisa saber o que ele está vendendo e o que o cliente está comprando. Você chegou a mencionar mais de uma vez aqui de que, de repente, a pessoa compra uma marca. Não é isso que você falou? Ela compra um status, não é isso? Não é que ela está comprando não é um o status, automóvel. bem, mas é a expectativa de rejuvenescimento, a expectativa de me sentir mais bonita, a expectativa de... que foi o caso dela. O cara, quando compra, por exemplo, uma Harley Davidson, ele não está comprando uma moto para ir trabalhar. Não. Ele até pode trabalhar com ela. Ele está comprando... Que belo exemplo, isso é fantástico. Toda uma vida, uma experiência. Tanto tem lá o Harley's Owner Club, aquelas coisas todas. A natureza emocional da marca. Certamente. Então, uma coisa é o que a gente precisa treinar o nosso vendedor para ele saber o que ele tem que vender e treinar o nosso vendedor para saber o que o cliente quer comprar. E aí ele tem que vender o que o cliente quer comprar. Só que para isso ele precisa estar muito bem preparado, tá certo? Ele precisa conhecer muito bem o produto dele, o serviço dele, as limitações dele. Ele precisa ter um argumento, tá certo, para discutir com os compradores, porque os compradores estão fazendo uma concorrência por aquilo, então precisa ter um argumento, precisa conhecer a concorrência, os pontos fortes, os pontos fracos da concorrência. Ele precisa ter, acima de tudo, essa capacidade de vencer as adversidades, né? Porque você acabou de falar, né, que aqui no Brasil, por exemplo, o cara negocia o preço do cachorro-quente, tá certo? E ele saber que ele vai chegar lá num grande rede de supermercado e ele vai ficar esperando lá numa salinha gelada que tem lá, às vezes 4 horas, 5 horas para ser atendido pelo comprador, né? Então, a gente precisa treinar muito bem os nossos vendedores para eles saberem exatamente o que eles estão vendendo e exatamente o que o cliente está comprando. Isto precisa ser feito por quem? Precisa ser feito pelo gestor, tá certo? Ou seja, eu acho que esse gestor, quando a gente fala de gestor de vendas, eu estou falando assim do dono da empresa, do CEO, tá certo? Porque, afinal de contas, foi ele que criou a empresa, foi o fundador. Então, ele, mais do que ninguém, conhece o produto dele, conhece a dinâmica do mercado dele, conhece, tá certo, a concorrência dele, conhece aqueles que são parceiros, aqueles que não são, os acordos que ele pode fazer, o acordo que não pode fazer. Porque tem essa também, né? Muitas vezes tem acordos que são feitos. Vamos entrar numa concorrência? Sem dúvida. Tá certo? Vamos ver como é que a gente compõe essas coisas aqui. Então, vender é o seguinte, eu digo que uma empresa que não tem cliente não é uma empresa, é um projeto de empresa. É um projeto. Tá certo? E a responsabilidade da venda é, acima de tudo, do CEO, é, acima de tudo, do dono da empresa. E é ele que tem que fazer todo esse espírito, tá certo? Permear a empresa como um todo. Eu adorei o que você falou, de que se tem alguém lá que ou ele está vendendo, ou ele está... Como é que é a frase que você falou? Ou ele está vendendo, ou ele está fazendo o quê para venda? Lembra que você falou? Não, ou trabalha para vendas, ou trabalha em vendas. Ou trabalha em venda, tá certo? Então, cada pessoa lá dentro da organização está lá com um único objetivo, que é conquistar e fidelizar cliente. Não tem dúvida. Não é isso? E entender de uma forma forte, vendas não é um evento. Convenções de vendas, falácia de ser uma grande festa, você pode comemorar, mas não pode ser mais essa bandalheira que está. Onde que vai alguém para fazer uma palestra motivacional e dar show? Vai o esportista que não entende de business, porque não trabalhou no mundo corporativo. Aí vai o cara que sofreu um acidente e perdeu um membro, e para mostrar que a vida pode ser de superação. Eu acho isso muito apelativo. Nós estamos num mercado que tudo isso pode ser muito interessante para um projeto de vida, pessoal. Mas a empresa tem que entender o seguinte: vendas não é um evento onde você só motiva. Até que motiva é motivo para agir. Vendas é um processo. E se os processos não estiverem claros, desenhados, tudo isso que nós estamos falando vira uma falácia. Porque eles acreditam que o vendedor vai absorver isso. Mas não é o vendedor que tem que absorver. Ele é parte desse instrumento. Quem tem que absorver, como você disse, é a organização. Como um todo. Né? Porque é um organismo vivo. Claro, eu vivo sem a perna, vivo. Eu vivo sem aquilo lá e tal. E tem gente que fala assim, a emoção vem do coração. Não, cara, a emoção vem do cérebro. Isso aqui é só uma máquina, uma bomba para mandar o sangue. Receber, fazer e mandar o sangue. Então, é uma outra conotação errada. Está tudo aqui dentro. É exatamente nessa caixinha de ferramenta que gera um monte de processos. E se a gente conhecer cada vez mais a neurociência, a gente vai saber como trabalhar melhor o cliente. E a última dica daqui. A gente verifica muito aquela falácia do passado também, de que a gente tem que tratar um cliente como a gente gostaria de ser tratado. Isso é uma mentira. Eu tenho que tratar o cliente como ele gostaria de ser tratado. Portanto, eu tenho que conhecer o perfil do cliente. Tem um cliente que é o afável.
Tem um cliente que é o pragmático para comprar, não fica no 9 horas comigo, porque eu vou embora. Eu já cheguei a falar, quando eu fui comprar o carro lá, o chinês, eu falei pro cara, meu querido, eu vou falar uma coisa pra você, eu não quero ser indelicado, mas se você não falar, eu compro. Porque eu não suporto esse negócio de você chegar numa loja, tudo bem, como é que você está? Posso te ajudar? Posso? Ao invés de seja bem-vindo, eu sou consultor daqui da loja, as coisas faltam assertividade, faltam trabalhar. E aí eu vejo a empresa, a lojista, vai para o shopping ver, gasta milhões para montar uma loja, colocar vitrine, produtos, etc., e paga 0 para um cara que vai falar perca e menos vezes para vender um produto de alto valor. Tá errado. Ou seja, eu me preocupei com tudo e esqueci daquele que vai fazer o processo de relacionamento entre a minha empresa. No momento da verdade, né? Porque não tem processo. Você quer ver uma coisa? Vou contar uma experiência só para a gente terminar a nossa conversa aqui. Eu, durante uma boa parte da minha vida, eu vivi nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, eu fui lá para implantar uma empresa aqui do interior, que é o maior fabricante de implementos agrícolas do mundo. E eles me contrataram para implantar a fábrica lá nos Estados Unidos. E o primeiro passo para implantar essa fábrica foi criar uma rede de representantes comerciais. E eu criei uma rede de representantes comerciais e eu andei com eles por 40 estados dos Estados Unidos. Ou seja, eu estive em 40 estados dos Estados Unidos. E eu vivi uma experiência muito única, sabe qual foi? Eu estava tomando um voo em Chicago para ir para uma cidadezinha no Canadá chamada Winnipeg. E a empresa aérea era Air Canada. Naquela época que a gente comprava, sabe assim, aquele calhamaço de passagem. A passagem aérea, você comprava um calhamaço que tinha carbono, essas coisas por aí. E eu cheguei no balcão para embarcar, de Chicago para Winnipeg, no Canadá, e eu procurando a minha passagem, e eu não achava a minha passagem. Falei, puxa vida, rapaz, deixei a minha passagem em cima da cama do meu hotel. A moça que estava no balcão, ela falou assim, qual é o seu nome? Eu peguei e dei o meu passaporte para ela. Falei, não, o senhor está no voo aqui de Chicago para Winnipeg, o senhor não precisa da sua passagem. Pode ficar tranquilo que eu vou embarcar o senhor. E o senhor sabe dizer que hotel o senhor estava? Eu estava aqui no Hilton, não sei das coisas. O senhor se lembra que apartamento o senhor estava? Eu falei, puxa vida, deixa eu ver aqui. Apartamento. Ela falou, eu vou mandar apanhar na sua passagem e vou mandar no seu próximo destino. Para onde o senhor quer? Qual é o seu próximo hotel o senhor vai ficar lá? Essa moça, ela estava no balcão de embarque. Você imagina, ela estava lá para embarcar. Olha que coisa maravilhosa. Tanto que isso aconteceu muitos anos atrás e eu estou contando essa experiência, né? Ou seja, isto é saber vender. Não é verdade? Sem dúvida. Viu? Ela não era de vendas. Ela era uma pessoa de atendimento. Ou seja, todos aqueles que nos acolhem, que fazem curadoria, que nos entendem antes de atender, são pessoas que no processo estão vendendo o quê? A imagem da companhia, o serviço da companhia, a continuidade da companhia. Tanto que hoje se fala de customer experience, né? Muito lindo. Mas, na verdade, o que é? É a experiência depois da compra, que é o pós-venda, que é o trabalho de pós-venda. Você compra um carro e aí você vai levar, o cara, não faço isso. É esse processo de continuidade que faz com que eu, que não sou fiel a ninguém, seja leal. Leal. Você sabe que, olha, eu queria até combinar com você o seguinte, pós-venda, esse é um assunto que eu adoro, que a gente vai ter que ter mais tempo para conversar. Certamente. Até porque no Brasil nós somos muito ruins em pós-venda. Absurdo. Muito ruins. Mas então, Tomanini... Mas se somos em vendas, somos em pós-venda. É uma coisa que está intimamente ligada ao outro. Né? É um processo que começa e não tem fim mais. Eu quero te agradecer muito pela oportunidade. Eu que agradeço. Muito legal estar com você aqui, adorei. E olha, desejo que você continue sendo essa pessoa brilhante, generosa. Muito obrigado. Esse tempo aqui para mim. Sabe, adorei. Eu que agradeço, de verdade. E olha, é muito, muito bom. Eu sempre faço podcast, mas sempre com profissionais correlatos da área. Sim. É muito engrandecedor quando eu estou conversando com alguém que tem uma visão da empresa, mas por uma outra ótica, né? Que tem ocupado o cargo de CEO, que é membro de conselho de empresas, que é um homem com conhecimento profundo de finanças, falando sobre vendas. Me deixa muito feliz quando eu vejo outras áreas, inclusive daquelas que são falar, é minha área de exatas, falando de uma coisa que é humanas. Só que vendas não é humanas. A companhia é uma empresa orientada a gente. Então, a empresa é humanas. Vendas é matemática também. Porque se eu não der ROI,
se eu não tiver retorno, sou acionista, tudo que eu estou fazendo está errado. É isso aí. Muito obrigado. Prazer muito grande, Gil, estar com você aqui. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês também. Tchau, tchau. Obrigado, gente.